Olá, queridos, a paz do Senhor, eu sou Samuel Ângelo, muito bem-vindo ao meu canal do YouTube, que satisfação ter você aqui comigo. Antes de falarmos sobre o tema deste vídeo, eu quero que você confira a sua inscrição e também deixe o seu like para que a gente possa alcançar mais pessoas. A pedido de alguns amigos mais próximos, eu estou aí retornando com esses vídeos curtos, mas sempre com uma mensagem bíblica de edificação para a sua vida. O tema de hoje nós vamos falar sobre a oração. Bom, muitos homens de Deus ao longo da história tiveram as suas vidas marcadas e mudadas pela oração. E não há como conciliarmos vida cristã sem oração, nem oração sem vida cristã. Agora, o que vem a ser oração segundo a Bíblia? Antes de nós falarmos o que ela é, permita-me falar para vocês o que ela não é. Ou seja, o que ela não representa, o que muitos pensam sobre oração, mas longe de ser a sua exata significação. Perceba, oração não é repetições de palavras. Isto você pode conferir em Mateus capítulo 6, versículo 7, onde Jesus, no Sermão da Montanha, ele diz: não useis de vãs repetições, porque há pessoas que pensam que por muito falarem serão ouvidas. E Jesus diz que oração não é repetição de palavras. 2. Oração também não é vitrine. Isto está também em Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6. Logo, falando de vitrine, oração não é exibicionismo. Não é para nós mostrarmos uma vida piedosa diante dos outros no sentido de que eu oro mais, eu faço mais. Aquele famoso sentido de tocar trombetas. O mesmo Jesus, neste período, apresenta dois tipos de pessoas que oram: aquelas que querem ser vistas pelos homens e aquelas que querem ser vistas por Deus. Aí no verso 6, ele toma um outro padrão dizendo que nós devemos entrar em nosso quarto, fechar a porta e orar ao nosso Pai em secreto. E diz a Bíblia que o nosso Deus que vê. Perceba que não está escrito que ele ouve. Mas Samuel, oração não é ser ouvido para Deus. Oração é um trabalho. Então, antes de Deus nos ouvir, ele está nos vendo, porque ele contempla a nossa verdadeira atitude. Logo, apresentei esses dois parâmetros do que não é oração segundo a Bíblia. Mas oração é muitas coisas, mas eu só vou aqui destacar algumas. Primeiro, oração é um diálogo e é um relacionamento. Isso você pode conferir em Êxodo 33, versículo 11. Se nós nos dirigimos a Deus em oração, iremos perceber que é muito mais de uma conversa. Eu gosto do que um grande homem de Deus disse: não ore até Deus ouvir você, ore até você ouvir Deus. Oração é um diálogo e um relacionamento. Moisés, citado aqui em Êxodo 33, verso 11, é logo naquele período em que a Bíblia diz que ele falava com Deus face a face. Este face a face, traduzido, é boca a boca, ou seja, Moisés sentia o hálito de Deus, pois ele tinha intimidade e tinha relacionamento. Então, é um diálogo, é um relacionamento. Agora perceba, não podemos nos dirigir a Deus em oração num sentido de que eu vou a Ele e num momento muito rápido, o famoso micro-ondas, fast food, e já está tudo bem. Tem pessoas que erroneamente não são respondidos por Deus, como disse o apóstolo Tiago, porque pedem mal para os gastardes em vossos deleites. Um relacionamento não há egoísmo. Em um relacionamento não há preferencialismo. Num relacionamento há cumplicidade, reciprocidade. Eu estou desejando Deus, bem como Deus também está me desejando. Eu entro na presença dele com um horário marcado, mas não tenho hora para sair, porque eu tenho que entender que nada é mais importante do que a sua presença. Então, número 1, oração é um diálogo e relacionamento. Número 2, oração é uma humilhação.
Daniel capítulo 10, versículo 12, a passagem que o anjo Gabriel vem até a ele e diz que desde o momento em que ele aplicou o seu coração para entender e humilhar-se perante Deus, as suas orações foram ouvidas. Oração é uma humilhação. E essa expressão humilhação no hebraico significa disposição de estar ocupado na presença de Deus. Olha que coisa maravilhosa! Quando nos humilhamos na presença de Deus, estamos dizendo para Deus que nós temos disposição de gastar tempo com Ele, de estar ocupado na presença dEle. Também eu destaco que oração é uma adoração. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 12, verso 20, é aquele episódio em que o fruto de Davi com Batseba ficou condenado pelo próprio Deus num ato de justiça divina. Davi jejua, ora e chora pelo menino, mas Deus não o restitui a vida. A Bíblia diz que Davi adorou depois de receber a notícia de que o menino havia morrido. Perceba, no menino estando vivo ele chora, humilha-se, jejua e ora. Tanto é que os seus servos disseram: se ele já está assim com o menino vivo, mas doente, imagine depois da notícia de que o menino já morreu. Como é que Davi vai reagir? Eles ficaram com medo. Davi ouviu e percebeu: o menino morre, o menino morreu, ó rei. Então ele se levanta e ele adora, porque Davi entende, ainda que Deus não faça aquilo que eu havia pedido, Ele é Senhor e eu sou criatura e Ele é digno de toda adoração. Oração é isso, é você ter essa consciência: estou num diálogo, eu estou em uma humilhação, mas eu também estou em adoração. E quarto lugar, oração é submissão à vontade de Deus. Você pode conferir isso em Mateus capítulo 26, verso 42, quando Jesus está no jardim do Getsemane, naquela prensa de azeite. Ele, depois de pedir ao Pai para que passasse dele aquele cálice, aquela agonia, ele mesmo reconhece que oração, ainda que nosso Deus não me responda da maneira que eu deseja, é eu olhar para o céu e dizer: todavia não eu, mas seja feita a sua vontade. Agora que eu lhe disse o que não é oração e o que é oração, e creio que você está entendendo, oração é algo que se aprende. Mateus capítulo 6, verso 9, o próprio Jesus diz: portanto vós orareis assim: Pai. Jesus, através dessa oração, ensina-nos que nós não somos seres distintos do Deus Criador. Na oração nós podemos nos aproximarmos dele como nosso Pai. Aí Lucas capítulo 11, verso 1, na famosa oração dominical, os discípulos, observando Jesus, diz: Senhor, ensina-nos a orar. Então, concluindo essas minhas palavras, entendamos que oração é algo que se aprende. Agora a questão é que se foi ensinado é para aprendermos, e se Jesus ensinou, deseja que os seus filhos aprendam a orar da maneira correta para se dirigirem a Deus da maneira certa. Agora perceba, na oração do Pai Nosso, conhecida também como uma oração modelo, podemos aprender muitas coisas sobre esta oração. Número 1, ela é uma oração modelo, não há necessidade de se repeti-la como fórmula. Existem algumas religiões que repetem muito a oração do Pai Nosso e não sai disso, mas ela é uma oração modelo. Jesus ensina princípios da oração para que venhamos nos desenvolver corretamente através do diálogo e do relacionamento com Deus. Ela é princípios de Deus para nos ensinar quem é Deus que nos ouve e quem somos nós na oração. Agora, diante de tudo isso, eu lhes dei estas pinceladas para te orientar a não perder mais tempo, para que você realmente se mergulhe, para que você mergulhe na oração. Entenda que a oração é isto que eu pontuei aqui: diálogo, relacionamento. E diante destas coisas eu oro para que tenhamos senso de urgência. Eu oro para que o nosso Brasil seja impactado pelo Evangelho do Senhor. Eu oro para que a sua vida seja transformada. Eu oro para que este vídeo alcance muitas pessoas. E eu oro para que você experimente um relacionamento íntimo e abundante com o Senhor. Que Deus abençoe sua vida.
Obrigado pela paciência. Compartilhe este vídeo se te abençoou. Comente aqui embaixo. Deixa seu like, confira sua inscrição e eu tenho certeza que você foi abençoado através dessa mensagem. Deus te abençoe.